Já era esperado que Max Verstappen chegasse ao quarto título da Fórmula 1 nesse final de semana em Las Vegas. Foi com um quinto lugar nesse balaio de uma Red Bull que levou uma asa traseira errada, teve de cortar literalmente uma parte da peça para que pudesse andar minimamente bem nesse final de semana. E Verstappen, com cabeça, soube não brigar pelas primeiras colocações, algo que é raro, né? Porque ele sempre tem uma postura combativa, mas fez com que chegasse ao resultado que precisava. No final das contas, melhor que Lando Norris, que ficou apenas em sexto com uma McLaren apagadíssima, e um Lando Norris apagadíssimo, como tem sido em algumas das últimas corridas. O fato é que Verstappen chega a esse quarto título numa temporada em que 3/4 dela não teve o melhor carro. Desde o GP de Miami é que a McLaren se colocou com uma grande força da temporada e mesmo assim Verstappen teve maturidade, cabeça e braço suficientes para se manter na frente com alguma vantagem. E é bom que se diga que, além disso, a Red Bull foi perdendo terreno ao longo desse campeonato para a Mercedes e para a própria Ferrari, em que momentos diversos se colocaram ali como players, como equipes a serem batidas na temporada. Num primeiro momento foi a própria Mercedes, né, que pareceu resolver os problemas ali nas etapas do Canadá, teve vitórias ali em Spa-Francorchamps, teve aquela vitória do Hamilton, né, depois que caiu, porque caiu, inclusive, George Russell naquela corrida, mas depois a Mercedes sumiu do campeonato, voltou curiosamente nesse final de semana com uma dobradinha inesperada, com o frio de Las Vegas, com Russell em primeiro e Hamilton na segunda colocação. A Ferrari surgiu como equipe interessante a ser observada nas últimas etapas, crescendo bastante ali entre Austin, entre o México, e parecia ter um favoritismo nesse final de semana, algo que acabou não se confirmando, mas pelo menos pegou o terceiro e quarto lugares. E a McLaren, sim, essa teve o melhor carro durante grande parte do ano e não conseguiu colocar em prática o seu plano de vitórias, tanto no campeonato de construtores quanto no campeonato de pilotos, com folga, porque falhou miseravelmente, tanto na gestão quanto nos seus próprios pilotos. Lando Norris admitindo que não teve condições de brigar, porque não foi bom o suficiente, um piloto que está há 6 anos na McLaren. Mesmo assim, Verstappen então conseguiu uma sobra e uma folga, mostrando, primeiro, que tem uma habilidade que o coloca entre os grandes, e aí vamos discutir aonde está, e que também mostra como os demais foram frágeis. E talvez a corrida que exemplifique isso seja o GP do Brasil, disputado em São Paulo, em Interlagos, quando ele sai da 17ª colocação e com uma pilotagem magistral vence aquela corrida. Portanto, Max Verstappen, agora tetracampeão, já é um dos maiores pela quantidade de títulos. A questão fica, ele é um dos melhores? Ele já está no hall dos grandes da história da Fórmula 1? E na minha opinião, sim, e busco um exemplo que usei muitos anos atrás, quando Sebastian Vettel, em 2013, alcançou essa marca. É claro que naquele momento, Sebastian Vettel se colocava não só entre os maiores, mas como os melhores pelo que havia feito até então na Fórmula 1. Um cara que saiu de uma Toro Rosso, que foi crescendo, chegou à Red Bull e conquistou 4 títulos, tais quais o de Verstappen nessa sequência 2021-2024. Mas aí a mudança para a Ferrari também fez com que Vettel caísse de rendimento e mostrasse um lado que foi o tirando dentre os melhores da Fórmula 1. Afinal, era uma questão daquele retrato do momento em que a gente fazia aquela análise. De 2014 para cá, Vettel não se mostrou um piloto à altura de estar entre os melhores. Esse Verstappen, sim. Esse Verstappen tem habilidade, maturidade, paciência, em algumas das vezes, né? Porque a gente tem aquelas críticas, sobretudo de quando ele tem uma adversidade ali dos seus pilotos, ele joga para fora, ele é sujo, teve
tudo isso também contra o Verstappen, aquela pressão que foi colocada entre os pilotos, que estava todo mundo contra ele, literalmente todo mundo contra ele. Então, dá para colocar Verstappen, sim, entre os maiores, ao lado de Hamilton, Schumacher, de Senna e de Fangio. Então, eu queria saber a opinião de vocês depois desse tetra. Qual é o status da grandeza de Verstappen dentre os grandes da história da Fórmula 1? Coloque aqui nos comentários desse vídeo. Se você não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Ative as notificações para ter sempre o sininho ativado e você receber a indicação de que tem um vídeo novo no nosso canal. Dê o like, compartilhe sempre e faça com que o vídeo do Grande Prêmio seja sempre engajado. Um abraço, tchau.